tá aqui, ó. Falta só um, porque é depois 99. Professora. Acabou 9. E aqui acabou Oi, 9. Nicolas. Aqui acabou 9. Zap? Professor. Alguém tá sem WhatsApp? Vou saber. Professora. Que é o número Massa. 100. Pode, Quem é professora. senha? Aqui, ó, 100. Arthur. Cadê a prova? Olá, boa tarde, galera. Aula de português. O Nós professor. vamos começar corrigindo para casa. Professor. Pois não, amor. Professora. De Portugal. Hã? E? Professora, você tá sem WhatsApp? Não. Professora. Oi. Gente, vamos corrigir para casa de português primeiro? Ei, Enzo. Depois que a gente corrigiu para casa, aí a Professora, gente já fiz para a casa de português e geografia. para casa de português foi página 48. Facinho, só uma página. Não, facinho, né? A Ana aqui. Para casa Matei ela. 48, de português. Professora, eu já fiz e eu mesmo já corrigi. Tá tudo certinho. Ó, que chique, hein? Para casa. Outra página. 48. Posso me contar? Levanta a mão para mim, aí na telinha mesmo. Mostra a mãozinha assim, ó. Levanta a mão para mim. Quem não conseguiu fazer o para casa? Quem teve muita dificuldade de fazer o para casa? Professora, eu teve só um pouquinho de dificuldade no caça-palavras, mas eu consegui fazer. Eu fiz Ok. o para casa todo. Quem Pra mim, teve esse grande para casa foi dificuldade? difícil demais. Bernardo, você teve grande dificuldade, Bernardo? Deve ter que sim, né, professora? Porque tem pessoas que não conseguem no para casa. Não, professor. Professora, para mim esse para casa foi mamão com açúcar. Eu fiz uns 15. É porque o para casas e foi palavrinhas com R e 2 R's. A professora para casa foi página 48. Isso daí é verdade. Ô, professora, isso daí é verdade do Heitor. Verdade. Eu tô perguntando pelo seguinte, porque eu escutei gente falando aí que não foi fácil, que foi super difícil, por isso que eu tô perguntando. É porque tem pessoa que não consegue muito. Não é, professora? Professora, não é que tem pessoa que não consegue muito, que tem dificuldade? Sim, é aqui que é o momento da gente tirar as dúvidas e aprender, ok? E professora, como eu disse, foi mamão com açúcar para mim esse para casa. Ô, professora, o para casa foi página 48, né? Página 48. Tá. É pra conferir se eu escrevi certinho no caderno. Uhum. Então tá certo, viu, professora? Foi mamão com açúcar. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Fala aqui, bora. Vamos. Aula de português, número 25. Aula de português, número 25. Hoje, 19/3. Aula de português, número 25. Hoje, 19/3. A gente vai começar, gente, pela correção do para casa. O para casa foi a página 48 do livro.
que foi um assunto que a gente já viu, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Bom, como eu estou fazendo correção, gente, eu imagino que já esteja pronto, né? Porque para casa já é para fazer e deixar pronto, ok? Então, vamos lá, eu vou mostrar a primeira página para a gente fazer. E vocês vão conferindo aí na tela de vocês, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma cruzadinha, ok? Eu vou aumentar a minha tela, tá? Para facilitar a visão de vocês. Ok? Encontre no diagrama, tá? Correção do para casa, página 48. Encontre no diagrama 9 palavras com R e RR, ok? Então, ao todo, são 9 palavras que vão ter um R só ou então 2 R's, ok? Gente, eu vou riscar a palavra para ficar mais fácil para vocês, ok? Então, aqui, na primeira linha, eu tenho 2 palavras. Enredo e relógio. Depois eu tenho aqui a palavra terra. Eu tenho a palavra garrafa. Eu tenho a palavra relâmpago. E eu tenho a palavra serrote. Então, eu mostrei aí todas as minhas palavras que estão na horizontal. Agora, eu vou mostrar as que estão na vertical. Honra. E, ó, honra. E peraí que ficou bom não, gente. Deixa eu voltar aqui. Palavra honra. A palavra rádio. E a palavra enrosco. Enrosco. Ok? Então, aqui, ó, mostrei para vocês as palavras que eu encontrei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Agora, tá pedindo para me separar R no início, R no meio e RR, ok? Então, R no início, R no meio e RR, tá? Então, olha só. Vamos lá. Com R no início, eu tenho relâmpago, relâmpago, relâmpago. Eu tenho relógio, relógio. E eu tenho rádio, tá? Com R no meio, eu vou ter enredo, eu vou ter honra e eu vou ter enrosco. E com 2 R's, eu vou ter terra, serrote e garrafa. Ok? Então, vamos lá. Ana Luísa Abreu levantou a mão, pois não? Professora, eu acabei de chegar. Qual é a página? A gente está corrigindo para casa, página 48.
Correção do para casa, página 48, aula número 25 hoje. Deixa eu voltar aqui. Alice Carvalho, pois não. Ô, professora, quando eu fui fazer o para casa, tem 4 com R no início. Porque aqui no negócio, né, no negócio onde a gente está fazendo assim, também tem RAM, né? Tem o relógio, RAM, rádio e relâmpago. Onde que você achou RAM? Porque RAM tem acento. Onde que você achou RAM aí? Perto, não tem enredo. Aí embaixo tem um A com... Ah, você tá falando isso aqui? Assim, ou de... e também tem um R embaixo. De baixo para cima ou assim, também tem. Entendi. Entendi Também sua tem RAM. observação. Ok, Ana Luísa, entendi. Vamos lá? Deixa eu ver quem mais aqui. Heitor, pois não, Heitor. Professor, em vez de RAM também tem outra palavra. Qual? Lá no G de garrafa, lá uma linha em cima tem um R, daí atrás tem um A, que é ar. Ah, palavrinha ar. Tá, você vai achar outras palavrinhas, né? Olha, boa observação, parabéns. Vamos lá. Continuando. Ana aqui, ó. Outra Aninha. Gente, tem um monte de Aninha nessa sala. Era para mim falar da RAM, professora. Ah, beleza. Vamos lá. Luca. Professora, é que tem uma outra palavra aqui que tá... não tem esse A aqui? Mas, não tem esse R aqui onde que você riscou a palavra aqui, ó. Então, aí eu risquei essa palavra aqui, ó. Rima. Rima. Que tá com um R aí embaixo. Eu risquei Realmente, se a gente for observar, a gente vai encontrando outras palavras nesse diagrama, né, gente? Realmente. porque na rima também eu não coloquei o R, senão ia ficar rimar. Isso mesmo. Tem razão. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. É legal que diagrama, às vezes a gente encontra um monte de palavras, né? A mais diferentes. Ok. Agora, gente, eu vou vir para cá. Espera aí que eu tenho que diminuir minha tela aqui para vocês poderem ver todas as palavras. Ok. Agora tá pedindo para mim completar, né? Aliás, gente, espera aí só um minutinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não tá voltando a página. Isso. Aqui, gente, ó. Nesse slide, a gente tem aqui embaixo duas perguntinhas, ok? A gente tem aqui o som da letra R dessas palavras é forte ou fraco, tá? Então, a gente vai colocar aqui que o som dessas palavras, a gente já viu, ele é forte. E que letra vem imediatamente antes do R, no meio da palavra
é vogal ou consoante, tá? Então, é uma consoante. Consoante, ok? Ficou essas duas perguntinhas aí para trás. Eu tinha aumentado a tela, elas se esconderam. Então, ficou essas duas perguntinhas aí, consoante. Ok? Bom, agora sim, nós vamos lá para o nosso quadro completar as palavrinhas. Se a gente vem para cá, ó, para facilitar. Aqui eu tenho que completar com a letra C ou com a letra G. Gente, uma dica. Sempre quando você tiver que completar palavrinhas, você coloca a letra e experimenta, certo? Aí, se você conseguir ler, bem. Se você não conseguir ler, ficar bem estranho, é porque não é aquela letra ali, ok? Davi, Elias, me ajuda aqui. Oi. Primeira palavra. Agulha. E eu testei o C na minha mentinha. Fica agulha. Aí não dá certo, não é? Então, letra G, agulha. Aqui. Jacaré, é com C. Tá doido, menino? Jacaré com C? Embaixo, né? Eu tô falando aqui do lado. Tá. Eu achei que era embaixo, mas É o C de colar. eu sei. É isso aí, eu sei. Aqui, uma coisa bem gostosa. Goiabinha, delícia. Goiabada. Goiaba. E aqui? É galoche, é com X. Galocha, que a gente usa no dia de chuva. É. Agora eu concordo que é o jacaré, né? E aqui? É o C, é o C. É o C? Não, é G. É por causa que por causa que eu confundi o O com A. Que ia ficar coleira. É não. É goleiro. Isso. Aqui. É o C. Figura geométrica, cubo. É cubo. E aqui? É o C também. Pacote. Professor, e se a gente trocar o C pelo G no pacote, fica pagote. Pagote? Não, é verdade. Não dá, porque o outro é pagode. Canudo. Morango. Moranguinho, delícia. E garfo. Ok? Obrigada, Elias. Então, aqui... professora, eu queria perguntar, que na perguntinha lá do 2, a perguntinha escondida, antes do R, tava lá que era que você colocou consoante, mas no enredor tá vogal antes. A letra que vem imediatamente antes do R, no meio da palavra. Então, vamos ver. No meio da palavra. Tem um N, não tem? Sim, é. Enredo tem um N. É por causa que eu esqueci que o R ele pode formar uma sílaba com ele depois e com ele antes. Ele o primeiro. Exatamente. Belezinha? Belezinha. Então, vamos lá. Pessoal corrigiu. Agora vamos para a nossa aula de hoje. Só virar a página. Mole, mole. Vamos lá? Página 50. Hoje nós vamos fazer da página 50 até a 53. Página 50.
Vamos lá. Gente, aqui na 50 traz uma entrevista muito legal. Traz uma entrevista com o Ziraldo. Ziraldo, gente, ele é criador de diversos personagens, tá? Então, esse aqui, ó, na foto é o Ziraldo, tá? Ele é um jornalista, cartunista, escritor, tá? E ele tem muitos personagens que ele criou para crianças, ok? Então, foi feita uma entrevista com o Ziraldo, né? Para ele contar para gente algumas coisas a respeito do trabalho dele, tá? Então, presta atenção. Entrevista com o Ziraldo. Ziraldo, 83 anos, ele é jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças. Gente, ele é criador do Menino Maluquinho, aquele que é personagem de filme e de algumas histórias em quadrinho e até mesmo de um livro, tá? Menino Maluquinho, aquele que anda com a panela na cabeça. Relembra como surgiu sua paixão pela literatura infantil e conta passagens vividas com adultos que já foram seus leitores quando era criança. Então, hoje ele convive com adultos que, quando era criança, lia as revistinhas, as historinhas, os livros dele, certo? E hoje essas pessoas já são grandes, já são adultos, né? Mesmo porque, pela idade dele, né, 83 anos, a gente percebe que nesse meio tempo, né, muitas e muitas crianças que leram o material que ele escreveu já estão grandes, não é mesmo? Então, essa entrevista aqui foi feita por Marina Vidigal, tá? Ela foi atualizada no dia 7/10/2015, às 20 horas e 22 minutos. Observe essa tela aqui, ó, que é uma tela de computador, ok? Então, está mostrando para a gente através de um e-mail, não é isso? Lembrando lá os gêneros textuais, certo? E aqui embaixo, logo aqui embaixo, né? Eu tive que partir a página, porque senão não dava para a gente ver. Está escrito: crescer. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a sua infância? Foi uma pergunta feita ao Ziraldo. E ele responde: desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. À medida que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que o meu desenho passasse a ser narrativo. Narrativo, já falei, que narra, que conta, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. Então, ele conta aí que desde pequenininho, ele se interessa por desenhos e histórias, né, da literatura infantil. E ele, desde criança, ele já imaginava crescer e trabalhar com alguma coisa desse tipo. Aí pergunta para ele: como foi o ingresso na literatura infantil? Como que ele começou? Aí ele colocou: conforme fui trabalhando e meus cartoons e charges, comecei a gostar muito de escrever. Um gosto que não aparecia com tanto destaque na minha infância. Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinhos Turma do Pererê. Essa aqui, viu, gente? Que o desenho tá aqui, ó, Turma do Pererê. Com essas experiências, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar
para fazer livros para crianças. Foi em 1969, então, que escrevi Flix, o meu primeiro livro para crianças. Então, gente, voltando aqui, ó, essa turma do Pererê, né, essa revistinha, quando a gente estudou, eu acho que eu já contei isso para vocês, né, em outras épocas aí. Essa revistinha foi uma das primeiras revistinhas em quadrinhos do Brasil, tá? A turma do Pererê foi uma das primeiras revistinhas em quadrinhos do Brasil, ok? Depois disso, surgiu muitas outras. E esse texto dele, Flix, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir, ele é um livro que ele escreveu, que virou uma peça de teatro, tá? Virou uma peça de teatro muito famosa, tá? Muito famosa, que ficou muito tempo em cartaz, né? Muito tempo sendo apresentada. Aí, uma última pergunta, ele coloca: como você enxerga, né? Como você vê o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio da sua obra? Então, como que ele vê, né? Hoje ele encontra uma pessoa adulta que fala com ele assim: ah, quando você era criança, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de ver as revistinhas e os livros que você escrevia. Então ele fala: isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona e se comove. Percebo que, quando um autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante, a pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho. Olha só, a pessoa leu O Menino Maluquinho e hoje ela já é avô. Olha só. E veio falar comigo acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar destas histórias. Então, olha só que legal, gente. O Menino Maluquinho tem bastante tempo, né? Inclusive, quem fez o personagem Menino Maluquinho hoje já é um homem feito, já casado, pai de família, né? Porque isso tem muitos anos que já aconteceu e ele faz sucesso até hoje, né? E é interessante quando ele encontra, né, pessoas que na infância, né, leram os livros, as obras, né, e os personagens que ele criou. Isso deixa ele muito feliz, né, de ver que ele fez parte da infância da pessoa, né? Então, olha só, aqui tá falando um pouco de conversa. Gente, quando vem esse balãozinho aqui, assim, no nosso livro, é porque a gente só vai falar, não precisa escrever. Então, olha só. Que lembranças da infância Ziraldo tem sobre os desenhos? Gente, eu acho que ele tem uma lembrança muito boa. Não é o que dá para perceber? Parece uma lembrança boa, não parece? Olha só, não é mesmo? Ele fala lá dos desenhos, não é isso? Ele fala lá da época que ele era criança, que desde pequeno ele já gostava de desenhar, não é? Olha só que legal. Por que Ziraldo começou a desenhar histórias em quadrinhos? Ah, lá no texto, né, na entrevista, está contando, né, que ele gostava de desenhar e de escrever. Então, ele quis unir as duas coisas, tanto desenhar quanto escrever. Samuel, pode falar, tá com a mãozinha levantada. Não, acabou. Era para eu ler, mas não precisa não. Arthur Henrique. Oi. Deixa eu ver aqui. Manuela também está com a mãozinha levantada.
Não falou. Deixa eu ver. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Professora, Oi, quem tá falando? Manuel, Oi, Manu, pode falar. na questão 5 da página 48, o R no início e R no meio, você escreveu da mesma forma. Eu escrevi relâmpago, relógio, rádio. Sim. Aí no meio eu escrevi enredo, honra e Enrosco. enrosco. Manu, a gente já tá fazendo a próxima página, Manu. Eu sei. Então acompanha com a gente, amorzinho. Vamos lá. Gente, aqui tá falando. A entrevista é uma conversa combinada entre duas pessoas. O entrevistador faz a pergunta ao entrevistado, geralmente alguém que entende muito do assunto, para receber informações, opiniões, depoimentos ou para divulgar ideias, um livro, um filme, né? A entrevista tem vários objetivos. Ela pode ser transmitida pela televisão, ela pode ser pelo rádio, pela internet, ou sair publicada, né, numa revista, né, num site, num jornal, né? Então a entrevista tem esses objetivos, ok? Aqui no livro traz pra gente qual é o assunto principal da entrevista. Eu não quero, a aula já está quase acabando e eu não quero deixar vocês sem fazer atividade. Então presta atenção aqui comigo. Qual é o assunto principal da revista? A relação do autor com o desenho, a arte e a literatura infantil, ou a explicação de como a literatura infantil tem se desenvolvido nos últimos anos. Será que está falando como ela tem se desenvolvido nos últimos anos, gente? É isso que ela está falando? O que vocês acham? Pensa aí. Eu acho que ela está falando é do autor, não é? Então, ó só, primeiro quadradinho. Ziraldo sempre desenhou desde a infância. O que fez ele começar a escrever? Ah, ele sempre desenhou desde a infância. Ele conta isso lá, não conta? Então, primeira pergunta. Ziraldo começou a desenhar desde a infância. O que o fez começar a escrever? Ele gostava muito de escrever enquanto desenhava, né? Ele gostava de escrever enquanto desenhava. Enquanto desenhava. Então, ele sempre desenhava e escrevia a respeito do desenho dele. E como que ele percebeu que ele poderia escrever para crianças, né? Ele viu, gente, que era muito interessante fazer parte da infância das crianças, né? Que aquilo que ele escrevia, na verdade, né? Os meninos ficavam muito satisfeitos, né? Os desenhos chamavam muita atenção. Então, ele começou a fazer histórias em quadrinhos. Então, como ele percebeu que poderia escrever para crianças? Ao escrever histórias em quadrinhos. Que aí ele viu que as crianças estavam gostando. Histórias em quadrinhos. Deixa eu puxar aqui para vocês poderem ver melhor. Ok.
Gente, um minutinho aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 3 revistinhas, 3 coisas que o Ziraldo fez. Essa turma aqui do Pererê, o Menino Maluquinho, agora quem não lembrava vai lembrar, e Flicts, que foi um livro que ele escreveu, tá? Então, ele está pedindo para, de acordo com o que está escrito aqui, a gente colocar A, B ou C. Em uma cor incomum e muito triste, é uma cor incomum e muito triste. Qual que é o livro que fala de cores, né? É diferente, não consegue fazer amigos. É o Flicts, gente, tá? Então, o Flicts, ele conta a história, o livro conta a história de uma cor que se sente solitária, tá? Então, é o livro Flicts, porque vocês não conhecem esse livro, provavelmente. Ele é um garoto brincalhão. Quem que é um garoto brincalhão? Que vive criando redemoinhos e faz maldades, não faz maldades a ninguém, tá? É namorado da boneca, uma menina da cidade. Gente, como vocês não conhecem a obra, fica um pouco mais difícil para vocês, mas aqui é a letra A. É a turma do Pererê, ele conta essas histórias, tá bom? Porque vocês não conhecem esses livros aqui. E o menino é um menino, o Maluquinho é um menino muito alegre, agitado, cheio de imaginação. Quem assistiu o filme lá, dá para assistir, acho que pelo YouTube, o Menino Maluquinho, vocês vão gostar bastante, ok? Então, ficou C-A-B. E no próximo aqui, eu tô com medo da live cair. Quem Ziraldo encontrou em 2015 e o que a pessoa levou para Ziraldo? Ele encontrou um avô, né? Ele ficou muito feliz porque ele encontrou uma pessoa lá, né? Que já é vovô, não é isso? Peraí, gente. Isso. Ele encontrou uma pessoa lá que já é um vovô, não é isso? Então, ele encontrou um avô com um neto, né? E o que ele levou? Ele levou o livro para ele autografar. Ok? Ele levou o livro para ele autografar. E o que aconteceu quando o leitor encontrou com o seu autor de infância? Gente, foi um momento de muita emoção, não é isso? Foi muito emocionante. Ok? Foi muito emocionante. Eu vou deixar aqui na página para vocês irem escrevendo. Se porventura a aula cair, a nossa próxima aula agora é geografia, ok? Presta atenção. Deixa eu dar uma olhada aqui.